Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Vamos falar sobre o São Paulo, hein? Pior desempenho do São Paulo em toda a história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Pior início, né? São Paulo perdeu 2 jogos, empatou um ponto apenas em 9 disputados e a situação começa a dar uma complicada, em tese são 38 rodadas. Antes de mais nada, claro, eu vou convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para você sempre que tiver novos vídeos ser avisado e principalmente dê um like, dê uma opinião, coloque o que você pensa do São Paulo, o que é o reflexo que está acontecendo com o São Paulo, embora eu vou até analisar para vocês, eu acho que era mais ou menos previsível o que está acontecendo. E vou explicar por quê. O São Paulo começou empatando com o Fluminense em casa, depois ele perde o segundo jogo para o Atlético Goianiense e agora perde por 1-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão. São 3 jogos sem marcar gols. Desempenho ofensivo ruim. Dos 3 jogos, 2 você sofre gols. Dos 3 jogos você já sofreu 3 gols, ou seja, uma média de 1 gol sofrido por partida e nenhum marcado. Quer dizer, aquele ataque arrasador, campeão paulista, aquele time que raramente deixou de fazer gols. Se não me engano, foram 2 partidas ao longo de todo o Campeonato Paulista que o São Paulo não marcou gols. E agora no Campeonato Brasileiro, o São Paulo começa uma situação meio complicada. É verdade que está classificado na Copa do Brasil e está classificado na Libertadores. E também é verdade que o São Paulo tem desfalques que fazem muita falta. No caso do Daniel Alves e o Benítez, que já vem há longo tempo, desde a final do Campeonato Paulista. E aí perdeu o Luan também, que é o ponto ali de referência, até de marcação à frente da zaga. Mas o que está acontecendo? O São Paulo está tendo sucessivas lesões. Teve o próprio Daniel Alves, teve o Benítez, teve o Luciano, que até voltou rápido. Agora, contra o Atlético Mineiro, o São Paulo teve o Miranda, que muito provavelmente vai parar aí pelo menos por umas 2, 3 semanas. O São Paulo que não tem o Arboleda, que está na seleção. O que está acontecendo? O São Paulo faz a opção nítida e clara de priorizar o Campeonato Paulista, chegando até jogar os 3 jogos do retorno na Libertadores com o seu time titular. É evidente que você ia desgastar um elenco, é evidente. Até que na medida do possível, eu entendo que o Crespo fez o certo. 3 jogos da primeira fase da Libertadores ele colocou time reserva, ele colocou time reserva em 2 jogos do Campeonato Paulista. Quando jogou o clássico contra o Corinthians, ele tirou os 2 laterais na oportunidade, o Daniel Alves e o Reinaldo. Ele foi dentro das possibilidades dele, tocando o time e dando prioridade para o Campeonato Paulista. E evidentemente que aquele alívio da torcida, poxa, o título tira o time da fila. O título traz alegria e o título traz entusiasmo. Mas existe o desgaste. E quando começa um campeonato brasileiro, você vai o quê? Com a sua força máxima, que já vinha num volume de jogo terrível. Aí você continua jogando em ritmo alto, porque você vai jogar com o Fluminense, você vai jogar com o Atlético Goianiense fora, vai jogar com o Atlético Mineiro candidato ao título, e aí você tem o desgaste. Agora, entendo também que o Crespo precisa fazer algumas análises de substituição. Quanto ao Atlético Mineiro, se você for reparar, o São Paulo pouco criou. No primeiro tempo, a grande oportunidade do São Paulo foi no cruzamento do Rigoni, que quase foi gol contra, do Hever. Então você vê que o São Paulo não está criando, o São Paulo está pouco finalizando, o São Paulo está com dificuldade para jogar pelos lados do campo. Contra o Atlético Mineiro, a opção foi pelos 3 zagueiros normais, né? O Bruno Alves, o Miranda e o Léo. Aí ele veio com o Rigoni novamente pela ala direita e o Reinaldo na esquerda. Sem o Luan, ele ficou ali com o Lisiero, que voltou da seleção, e o Sara, junto com o Rodrigo Nestor. Aí você tem o Luciano e o Pablo. Bom, se você for analisar, o Pablo, acho que está na hora de não começar com o Pablo. Né? Embora quando começou com o Rojas também... Mas enfim, outra situação. Quando você percebe que o Reinaldo está muito marcado, está com dificuldade, como foi contra o Atlético Mineiro, talvez o Wellington seja uma solução. Contra o Orejuela, o Igor Vinícius, quando joga como titular e quando vem entrando como entrou no Mineirão, não está correspondendo. Não está na hora de, pelo menos,
colocar o Orejuela para ver qual é que é a dele, na dele, não naquela roubada que ele jogou contra o 4 de julho, ele acabou jogando de zagueiro pela direita e enterrou o time, falhou em 2 gols. Estou falando na dele, na lateral. O próprio meio-campo, estou acreditando que o Sara está desgastado também. Ele já não está jogando no nível. Faz tempo que o Igor Gomes não joga. Quer dizer, você pode. Se você percebe que o Lisieiro, o próprio Rodrigo Nestor, de repente o Thales Costa, o William foi contratado e não estava nem no banco. Enfim, a possibilidade de você perceber um desgaste, que é uma situação normal de um time que veio numa maratona de jogos para o Campeonato Paulista e fez a opção, para mim, certa. Era sair da fila, fazer alívio, trouxe. Agora você percebe que em 3 jogos o time foi mal. Foi mal nos 3 jogos. Mesmo no jogo contra o Fluminense, São Paulo empatou porque o Volpi defendeu um pênalti. Então acredito que está na hora de rever alguns conceitos, como fez no Mineirão. Estava perdendo o jogo, o Miranda machucou. Em vez de colocar um zagueiro, ele fez a opção pelo Igor Vinícius. Ele colocou o Igor de lateral, fez linha de 4, deixou o Rigoni entre o meio campo e o ataque. Quer dizer, abandonou o esquema com 3, tentando buscar o jogo. É verdade que o segundo tempo foi muito ruim. Olha, o São Paulo teve poucas situações claras de gol. Uma coisa que você pode notar, com 14 para 15 minutos, ele coloca o Galliani e o Rojas. 2 caras ofensivos, 2 caras que abrem o jogo. Mas ele no lugar do Pablo e do Sara. É verdade também que o Galliani e o Rojas não foram bem. Mas, de repente, num próximo jogo, que é a Chapecoense em casa, um time mais fraco, joga com o Galliani e com o Rojas já desde o início. Segura o Pablo e o Sara. Precisa dar uma movimentação diferente no time, precisa fazer o São Paulo ter um esquema diferente, precisa testar outros jogadores, principalmente em jogos de menor poderio do adversário técnico e tático. Na hora do São Paulo fazer algo diferente, de repente dar um próprio sossego ali para o Reinaldo e colocar o Wellington para jogar um pouquinho mais. O Éder jogando com o Luciano, o Rigoni, e aí você pode testar o Rojas, enfim. Abrir o Rigoni de um lado, abrir o Rojas ou o Galliano do outro, e aí jogar com o Luciano vindo um pouquinho mais de trás, o Éder mais à frente. Acredito que o São Paulo pode mudar o esquema, não precisa necessariamente jogar com 3 zagueiros, por exemplo, enfrentando uma Chapecoense em casa, para que 3 zagueiros? Faz 2, coloca 2 alas, coloca o meio campo mais ofensivo, encurrala. O Palmeiras fez isso, fez 3-0 no primeiro tempo e acabou vencendo a Chapecoense em casa. Acredito que está na hora do Crespo rever algumas posições, especificamente falando do Sara e do Pablo, dar uma folga para jogador mais desgastado, se for o caso do Reinaldo, que caiu muito de produção nas últimas rodadas. Você tem um Wellington, um cara bom. Aproveitar um pouco mais o Orejuela na dele, já que o Igor Vinícius, quando entra, não está tão legal. E tentar fazer um esquema um pouco mais ofensivo. É preocupante? 9 pontos, você conquistar 1, você está ali mais ou menos numa zona de rebaixamento. Claro, não vou nem pensar nessa situação, porque nós estamos com 3, faltam 35 jogos. Então tem todo o campeonato à frente. Mas se você vai começar perdendo ponto, quando chegar a Libertadores e Copa do Brasil, vai chegar um momento que o São Paulo vai largar o Brasileiro. E aí, se você larga o Brasileiro e é campeão de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, beleza. Mas se você larga o Brasileiro e é eliminado num, depois eliminado no outro, que pode acontecer em competições competitivas e com grandes times, depois não dá para você voltar e correr atrás. Daí os adversários já dispararam. Você pega um exemplo, o Atlético Paranaense, que não é nem candidato ao título, tem 3 jogos, 3 vitórias, ele tem 8 pontos na frente do São Paulo. O São Paulo vai jogar 2 vezes com ele. Mesmo que vença essas 2, hoje ele não chegaria no Atlético. Então, para você ver que não dá para dar uma disparada. O Flamengo jogou 2 vezes só, ganhou as 2, tem 6. E um jogo a menos. Então, até por isso, na hora de dar uma revisão ali no elenco de São Paulo, talvez, principalmente nos jogos no Morumbi, abandonar o esquema com 3 zagueiros. Você não vai ter o Miranda por um bom tempo e você já não tem o Arboleda que está na seleção. Não tem por que colocar um outro zagueiro ali. De repente você pode colocar até um cara que tem mais saída de jogo para jogar mais à frente e tudo. Mas precisa inovar, precisa testar outros jogadores,
precisa perceber quais os que estão mais desgastados, precisa fazer algo a mais. O São Paulo está devendo, a gente entende que o Crespo fez o planejamento para o Campeonato Paulista, e aí a exigência acabou estourando alguns jogadores. Luciano, que já voltou, Daniel Alves, Benítez, que são mais preocupantes, já estão num processo para voltar. O Éder chegou a estourar, agora estourou o Miranda. Esse desgaste é normal. Mas assim como foi feito no Campeonato Paulista, é a hora de você revezar, colocar alguns jogadores. Porque quando você não vai de reservas total, você pega 2, 3 jogadores e tira, o time nem sente tanto. Não vai sentir o Wellington por o Reinaldo. Se você tira o Sara e coloca o Igor Gomes, ou coloca o Rigoni ali, coloca uns jogadores mais abertos, enfim, tem possibilidades para o São Paulo melhorar, tem obrigação de melhorar, e acredito que o Crespo agora vai ter que ter uma consciência do que fazer para não deixar o Campeonato Brasileiro degringolar logo no início, porque depois ele vai ficar ainda mais difícil quando você tiver Brasileiro final de semana, Copa do Brasil, depois Brasileiro e Libertadores, aí a situação vai ficar mais feia. Vamos aguardar, vamos ver o que o Crespo faz, principalmente para um jogo teoricamente fácil, com o Chapecoense no Morumbi. Forte abraço a todos e até a próxima, hein? E lembrem, faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, joguem nos grupos, nas comunidades de São Paulinos. Quero ouvir a opinião de vocês a respeito desse começo ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima.